Olá pessoal do nono ano, hoje nós iremos trabalhar um assunto do nosso livro didático, o capítulo 14, que fala sobre a Índia, potência emergente. Então nós vamos estudar esse país que se localiza na Ásia, como nós sabemos, né? A Índia foi um país que foi colonizado pelos ingleses, pela Inglaterra, lá no século XVII, certo? E esse país só se tornou independente no século XX. Em 1947 foi que a Índia se tornou um país independente. E um grande líder que ajudou nesse processo de independência da Índia foi Mahatma Gandhi. Gandhi se destacou como liderança. Ele defendia a desobediência civil, né, não violenta, o não pagamento de impostos, certo? Então ele se destacou nesse processo de independência indiana. E outra coisa também que facilitou, né, que ajudou o processo de independência da Índia foi o final da Segunda Guerra Mundial, né, onde os países europeus estavam arrasados, destruídos, e a Inglaterra era um deles. Então isso também ajudou no processo de independência da Índia, que foi colonizada, como eu disse, pelos ingleses. A Índia é um país de extensão territorial enorme, certo? A Índia possui o sétimo maior território do planeta e tem uma população imensa, cerca de 1,2 bilhão de habitantes, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É o segundo país mais populoso do planeta, é a Índia, certo? E depois que a Índia se tornou independente, ela entrou em conflito com o Paquistão, certo? O Paquistão também ele tem origem desse território indiano, porque quando a Índia se tornou independente, foi a Inglaterra que dividiu as terras e deu, né, origem ao Paquistão, a esse outro estado, a esse outro país. E Paquistão e Índia disputam um território conhecido como Caxemira. Então ainda há essa disputa por essa região da Caxemira entre a Índia e o Paquistão. Ok? A Índia hoje é considerada uma potência emergente, porque uma potência emergente tem uma economia bastante diversificada, uma indústria onde o governo investiu muito, houve a presença do Estado, né? O Estado investiu muito nesse setor industrial, em ramos como a siderurgia, o setor bélico, o setor automobilístico, de máquinas, e equipamentos, certo? Então, a Índia cresceu muito devido ao investimento do Estado, investimento pesado nessa área industrial. E a economia ficou diversificada, né? Cresceu explorando também os recursos naturais, certo? Então, a partir principalmente de 1990, a Índia apresentou taxas elevadas de crescimento econômico, né? Também a Índia faz acordos bilaterais. O que é um acordo bilateral? Entre dois países, né? Além de acordos bilaterais, a Índia faz acordos em escala regional e global. Então hoje ela é considerada uma potência emergente, sua economia é muito forte, diversificado, o ramo industrial, né, bastante diversificado. A Índia hoje apresenta empresas que a gente chama de TI, de tecnologia da informação, empresas de alta tecnologia, certo? E essas empresas, esses profissionais indianos, eles prestam serviço para grandes corporações, para grandes empresas transnacionais. Então a Índia também se destaca nesse setor de tecnologia, tecnologia da informação. Tem profissionais bastante qualificados, profissionais que estudaram tanto em escolas da Índia, né, como em universidades do exterior. Então eles investiram muito nessa questão da mão de obra qualificada, né, e isso trouxe resultados para o país, né? Empresas de alta tecnologia hoje se destacam na Índia, ok?
tem um mercado, a Índia tem um mercado consumidor que tem um elevado potencial, porque é gigantesco, né? Como nós vimos, é uma população imensa. A da Índia provavelmente ultrapasse a China e se torne o país mais populoso do mundo. Ok, pessoal? Além disso, né, a Índia, a maior parte dessa população vive na zona rural. 55,2% vive na zona rural. Ok? Tem alguns conflitos étnicos dentro da Índia, certo? E a gente poderia falar mais sobre isso, adentrar mais profundamente nesses conflitos, porém, se a gente for fazer isso, fica um vídeo muito extenso e muito cansativo, certo? Isso seria bom uma aula presencial para a gente discutir mais a respeito desses conflitos de etnias que acontecem dentro da Índia. Tá bom? Então, de forma bem resumida, era isso. População, né? As indústrias, né? Bastante diversificado, mercado consumidor, a Índia, que é uma potência emergente, certo? Como a Índia se tornou independente através de um líder chamado Gandhi, né? Então, basicamente era isso. Tem outras coisas que a gente poderia adentrar, né? Mais adentro. Então, a Índia é esse país emergente, se localiza na Ásia, certo? Sua capital, não foi falado aqui, é Nova Delhi. A Índia também é constituída por 28 estados, muito parecido assim com o Brasil, e 7 uniões territoriais. Então é um país muito grande em área territorial também, certo? Então, qualquer dúvida sobre o assunto a gente vai discutir lá no nosso grupo do WhatsApp e através do Google Meet a partir de agora.